Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Senhor cuida da nossa mente, da alma, do corpo e do coração. Temos paz na sua presença. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós estamos juntos do Senhor, a nossa conversa é através da nossa mente e através dos nossos sentimentos. Então, os nossos pensamentos, eles podem nos levar até o céu ou até o inferno. Tudo depende do quanto de Jesus existe em nós. Quando eu vivia no passado, preso em mim mesmo, na escuridão dos meus pensamentos, procurando um culpado pela minha insatisfação, todas as pessoas que eu encontrava, eu não conseguia reconhecer o valor. Então, quando eu falo que no meu passado existia uma escuridão e que eu não tinha nenhum relacionamento bom, não quer dizer que as pessoas elas eram ruins, mas que eu não prestava. Como que eu posso ter luz em algo em mim se dentro dos meus olhos e dos meus pensamentos só tinham escuridão? Quando nós vivemos longe de Deus, o amor não existe. Existe apenas os nossos próprios interesses. E nós temos que entender isso, que longe de Jesus, nós éramos os problemas. Quantas vezes não maltratei o meu pai, ou a minha mãe, os meus irmãos e outras pessoas? Isso não quer dizer sobre elas, mas fala sobre mim. A mudança que o Senhor causou na minha mente hoje, dentro do meu coração, é graças a eles. Então, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, Ele cuida de nós, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, Ele cuida do nosso corpo. Então, tudo aquilo que no passado nós somatizamos, todas as doenças que nós tivemos, que eram de caráter emocionais, elas deixam de existir na nossa vida, porque algo maior que nós vive dentro. E não são apenas pensamentos, é uma presença que ela é sobrenatural. E nós só conseguimos amar quando o sobrenatural está dentro de nós, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós admitimos a nossa culpa. Porque sem isso a nossa mente ela continua aprisionada em coisas e em circunstâncias. Se a gente vai lá em Filipenses 4, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então quem está falando conosco aqui é Paulo. E nessa carta, ele está explicando exatamente o que eu disse, em como os nossos pensamentos eles são guardados pelo Senhor. No passado, por não acreditar em Deus, se viesse um servo como eu, falar alguma coisa para mim, eu não iria gostar dessa pessoa. Por isso eu falo, o problema nunca são as pessoas, porque nós vivemos uma batalha espiritual. Não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra as potestades e os espíritos que estão espalhados pelos ares. E nós temos que aprender a reconhecer que o bem não está em nós. Que quando eu vivo buscando os meus próprios interesses, eu acabo sendo injusto, acabo pesando nas palavras, acabo generalizando, e talvez essa nem seja a minha vontade e eu nem entenda que isso seja o problema. Mas como que nós podemos falar com sabedoria se nós não temos sabedoria? Como eu posso ver alguma coisa se não existe a luz? Como eu posso amar se não existe o amor? Como eu posso ser feliz se não existe o Espírito Santo? Então são coisas que não dependem de nós e nem dependem dos outros.
Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu entendo a dependência que eu tenho de Deus. O quanto eu descubro que somente Jesus ele pode me satisfazer e que as coisas que vêm de Deus é que têm valor. E a nossa vida se torna falar sobre isso, sobre a bondade de Deus, sobre as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. O único amor que vale a pena é o de Cristo, porque sem o amor de Cristo nós não conseguimos amar outras pessoas e nem a nós mesmos. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Por que eu vivo em paz? É porque a minha vida mudou ou porque existe um Espírito Santo dentro de mim? Todas as pessoas que vivem longe de Deus, elas não vão viver em paz. Por que existe um medicamento, que é um calmante? Para que as pessoas elas possam sentir uma paz que a mente dessas pessoas ela não consegue trazer. Devido à circunstância, devido aos fatos, devido ao acontecimento, perdeu alguém, aconteceu alguma coisa que não gostaria. Então a mente dela ela está perturbada. Nós que temos o Senhor como nosso centro, nós vamos buscar como a nossa pacificação, através da oração, através da palavra, através do louvor, através do arrependimento. Então nós chamamos a responsabilidade a nós de tudo aquilo que acontece. E no passado, nós colocávamos a nossa expectativa no outro e criávamos uma história que deveria ser perfeita para a única forma dela poder ser vivida. E quanto mais nós vivemos, mais nós entendemos que no final, se nós não temos Jesus, nós estamos perdidos. Eu tenho tido a oportunidade de evangelizar desde crianças pequenas até adultos com muito mais idade do que eu tenho. E eu percebo a mesma coisa. Desde uma criança a um adulto, a dor é a mesma. E nós tínhamos o costume de olhar o nosso pai, a nossa mãe como super-heróis. E eles nunca foram e nunca serão. Porque se nós não tivermos o Senhor, nós não teremos sabedoria. Quando nós não temos o Senhor, nós não damos conta dos nossos próprios sentimentos e temos que cuidar de outras pessoas. E tem pessoas que elas são incapazes de cuidar de si mesmas. Então elas vão querer que outras pessoas cuidem de, teoricamente, aquilo que deveria ela se cuidar. Sem Jesus não tem jeito, nós não temos estrutura, nós não temos capacidade, nós temos que ter a humildade de reconhecer isso. Você quer viver em paz? Você vai precisar da presença do Espírito Santo. Quantos dias nós não estamos falando sobre isso, preparando o nosso coração, desmistificando a nossa família, mostrando que Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Mas o que manteve Jesus forte? A união com o Pai, com o Senhor, fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado e esse é o nosso propósito. Então a paz que nós sentimos é por quê? Porque nós estamos ligados com Deus. A nossa mente ela está sendo guardada pelo Senhor. O que mais que o Senhor faz? Que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. É possível eu sentir paz sem estar na presença de Deus? Não. Ah, mas para que Deus ele me dá uma promessa de uma coisa que eu posso ter sem Ele? Por que Deus disse, olha, essa é a terra prometida? Se eles já tivessem uma terra, qual seria o significado? Se eles já fossem livres, qual seria o significado das 10 pragas e tirar a escravidão daquele povo? Não tem sentido. Então, quando eu leio a palavra de Deus e vejo as coisas que Deus ele me oferece, é porque somente Ele pode oferecer. Quando Ele diz, olha, eu sou o amor, não existe outro amor. Quem ama, ama porque está com Deus. Quem vê, não vê porque pode ver. Vê porque está na presença de Deus, na luz do Senhor. Quem se sente satisfeito com as coisas que tem, não é porque ela tem um pensamento diferente, mas é a graça de Deus que se manifesta no pensamento dessas pessoas. Então Deus ele está guardando o nosso coração e a nossa mente. E por que isso acontece? Porque vocês estão unidos com Cristo Jesus através de quem? Do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre isso. Como o Senhor ele ia permitir nós termos acesso direto a Ele, as palavras dEle e tudo aquilo que Ele nos ensinou e tudo aquilo que Ele nos faz sentir de bom. Por último, meus irmãos, encham o quê? A mente de vocês com tudo que é bom. Cabe a quem colocar as coisas boas dentro da nossa mente, buscar aquilo que é bom.
cabe a nós. E o que pode existir de melhor nessa vida que você poderia buscar? Qual é a melhor coisa que você poderia colocar dentro da sua mente? Você acha que é você abrir um vídeo, ver uma paisagem e dentro da missa, um louvor? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós temos que encher a nossa mente e o nosso coração da palavra de Deus. Por isso nós lemos a palavra de Deus de forma recorrente e contínua, todos os dias e em sequência. Tá? Em sequência, para que assim nós possamos conhecer o Senhor, entender a presença do Espírito Santo, acalmar o nosso coração e os nossos pensamentos, tirar a nossa expectativa sobre as pessoas e que Jesus ele revele a nossa culpa, a nossa escuridão, o nosso problema com tudo que existe, porque longe de Deus nós somos ingratidão. Longe de Deus não existe mudança. Quantas vezes nós não choramos de tristeza, de raiva, de ódio, de frustração, de amargura? Mas quantas vezes nós choramos de alegria, de felicidade, de poder reconhecer, falar, poxa, dessa vez deu certo, dessa vez eu fiz da forma que Deus queria, dessa vez eu não desagradei o Senhor, dessa vez eu fui firme, dessa vez eu fui forte, dessa vez eu fui justo. Nós precisamos ressignificar demais a nossa vida, porque tudo aquilo que a gente acha comum, que a gente viveu longe de Deus, não é comum. Na presença de Deus, a nossa mente ela vai mudar, o nosso coração ele vai mudar, essa união com Jesus, ela faz a diferença dentro da nossa vida. Então no passado nós enchíamos a nossa mente com o quê? Por exemplo, eu gostava muito de ouvir rock. Nossa, rock, música nacional, por causa das letras, coisas. Hoje eu não consigo mais ouvir esse tipo de música. Por quê? Porque dentro do meu coração só tem espaço para Jesus. Dentro do meu coração eu não quero mais aquelas lembranças, aquelas dores e tudo aquilo que eu sentia. Porque no passado eu não vivia. Longe de Deus nós sobrevivemos. E a culpa não é das pessoas. A culpa é pela falta do relacionamento que nós temos com Deus. Então eu não consigo. Hoje isso me incomoda. Ah, mas você lembra? Eu lembro de todas aquelas coisas, mas eu lembro também o que era acordar todo dia com depressão, o que era não conseguir dormir. Lembro da dor de estômago também. Tinham coisas lá que, relativamente, tinham. Não dá pra gente descartar tudo. Só que hoje eu olho o que Deus me dá e comparo com aquilo, poder estar em paz, poder estar tranquilo. E não é questão de pessoas, é dentro de mim. Não é relacionado a nada. Era eu o problema, era eu a perturbação. Era em mim que o tempo todo alguma coisa ficava dentro da minha mente. Sabe, a vontade de não mais estar vivo, a necessidade de precisar ficar bebendo e fazendo. Sabe, era como se eu fosse obrigado a fazer as coisas. Não tem como a gente olhar hoje o que Jesus faz pela nossa vida e falar, bom, não dá. Tudo tem um valor e tem um significado, porque se não fosse aquela escuridão, eu nunca poderia entender o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Então eu preciso encher a minha mente com tudo que é bom e que merece elogios. Nós temos que vigiar as nossas palavras, tomar muito cuidado com as coisas que nós estamos dizendo. Nosso papel aqui não é machucar as pessoas, mas é ajudar elas a compreenderem aquilo que Jesus fez na nossa vida através do testemunho. E cada vez nós vamos criando um jeitinho todo especial de falar, de suportar ouvir certas coisas sem precisar ficar gritando, provando, dizendo, sabe? A gente não precisa mais disso. Jesus, ele acalmou a nossa mente, o nosso coração. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto e puro. Então, dentro da nossa mente, como eu tenho que interpretar as coisas? Eu vou perguntar de uma forma que fica mais fácil. Não parte da nossa vontade os nossos pensamentos. Eles simplesmente acontecem dentro de nós. E aquilo que eu pensar, eu vou sentir. Por isso que você entra em ciclos aos quais você não gostaria de pensar, mas você não consegue fazer nada.
Então, longe de Deus, nós não temos escolha. O diabo, ele começa a colocar coisas na nossa cabeça e fica sempre nos diminuindo, sempre nos menosprezando, sempre querendo dizer o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando, para afirmar que a gente não vale nada. Poxa, você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Sabe, você está aqui junto com nós. Você tem a capacidade de receber o Senhor, de se arrepender. Como que você não tem valor? Se você não tivesse valor, você acha que o mal ia querer estar te destruindo? Ele não ia. Você tem valor e você tem um chamado para Deus. Só que enquanto você não encontra Deus, você não descobre isso. Enquanto você não encontra Deus, não tem como a verdade estar em nós. Não tem como eu ser digno de nada, porque eu faço todas as coisas por interesse. Não tem como eu ser correto. Por quê? Porque eu sou parcial. Eu sempre vou falar baseado em mim e não no que é a verdade ou no que é a realidade. Não tem como eu ser puro, porque a pureza é o próprio Senhor. Não tem como eu ser nem agradável e nem ser decente. Então isso explica muito como nós vivíamos no passado e como nós vivemos hoje. São as escolhas que nós fazemos que são diferentes das escolhas que nós faríamos no passado. Como eu sei que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo? Porque hoje eu não faria mais as coisas que eu fiz lá atrás. E fazer está relacionado ao nosso comportamento, não mentir, não fazer fofoca, não enganar, sabe, não saber valorizar e agradecer pelas pequenas coisas, não ter ajudado, muitas vezes ficar brigando. Então, o instrumento de perturbação do meu passado era quem? Era eu mesmo. Mas eu poderia oferecer alguma coisa diferente? Não poderia. E isso tira a culpa de mim? Não tira. E nós não estamos aqui procurando um culpado. Nós estamos aqui dizendo, Jesus, ele pode nos mudar, Jesus, ele pode nos perdoar, Jesus, ele pode nos transformar. Portanto, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. Então Paulo está dizendo, olha, observa a minha vida. Eu fiquei um tempo com vocês. Dá para vocês reconhecerem, eu sou diferente das outras pessoas? As minhas palavras, elas são diferentes? O que acontece quando você escuta as minhas palavras? O teu coração se acalma ou ele se perturba? Nós dividimos o Espírito que está dentro de nós. As nossas palavras, elas podem acalmar, como podem perturbar. Assim como Jesus, no meio daquela tempestade, quando ele deu ordem ao mar e aos ventos, e ele se acalmou. Se as nossas palavras forem as de Jesus, elas vão acalmar as pessoas. Se elas não forem, elas vão perturbar. Agora, não adianta a palavra de Deus para quem não tem Deus dentro do coração ou dentro dos pensamentos. Ele não vai procurar formas de se criar paz. Não. Ele vai querer diminuir as pessoas, ele vai querer colocar dúvidas sobre as pessoas. E o Deus que nós servimos não é Deus de dúvida. Nós temos certeza e confiança que Ele nos ama. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, se eu encho a minha mente de tudo que é bom, de tudo aquilo que é agradável, se eu busco o Senhor, se eu faço aquilo que Ele coloca dentro dos meus pensamentos, aquilo que é correto, aquilo que é justo, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado final disso? Eu vou viver em paz. E a partir desse instante, o meu corpo ele vai parar de somatizar as coisas. E tudo aquilo que nós sentimos, todo o desconforto emocional que o tempo todo ficava carregando dentro de nós. Não é fácil viver sentindo ansiedade, sentindo medo, sentindo raiva, sentindo dor, frustração e tudo isso que nós sentimos naturalmente longe de Deus. Então tudo vai ser modificado, mas primeiro nós precisamos começar a encher a nossa mente com aquilo que é bom. E através da palavra de Deus, a nossa fé ela vai aumentando, nós vamos tendo comunhão com o Espírito Santo, Ele é o Espírito que nos faz nos arrepender e através do arrependimento e do reconhecimento nós começamos a nos converter e mudar a nossa vida. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês,
por estarem unidos com Cristo Jesus, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem está conversando conosco aqui? Paulo. E às vezes eu fico me cobrando porque eu tenho dentro da minha cabeça, todo dia eu falo a mesma coisa. Na minha cabeça fica sempre essa ideia e eu acho que uma hora todo mundo vai cansar porque eu fico falando a mesma coisa. Mas quando eu começo a ler Paulo e olhando cada carta, cada igreja, ele fala também as mesmas coisas. Porque na verdade o evangelho é isso, a revelação é isso, é Jesus. Não tem como a gente sair muito fora disso. Paulo ele trazia os exemplos que eram os problemas comuns da igreja e ele dizia, olha, esse problema é pela falta de Deus. Essas brigas, esses desentendimentos e tudo aquilo que está dando de errado na vida de vocês. Então eu preciso me guiar pela palavra de Deus e preciso encontrar as palavras, as pessoas que também se guiam pela palavra de Deus. Porque senão fica difícil a gente ter uma comunicação. Porque cada um acredita em uma coisa diferente, cada um serve, entre aspas, um Deus diferente, um interesse diferente, faz a vontade diferente. E não tem como a gente viver bem desse jeito. Então nós vamos nos capacitando ao longo do tempo e entendendo aonde é a razão e o porquê dos nossos sentimentos. E ele começa dizendo, estejam sempre alegres. Aqui vem a pergunta, a alegria, ela nasce da minha vontade? Será que se eu parar, estiver sentado em algum lugar e eu falo assim, agora eu quero estar alegre, eu vou ficar alegre? Mas quando eu tenho discernimento de reconhecer que se eu estou sentindo paz, é o Espírito Santo que está em mim, eu fico feliz. Porque eu vejo que Deus ele veio me visitar. É a mesma coisa se alguém viesse na tua casa te visitar, alguém que você gosta. Sei lá, tem algum artista ou alguém que você acha assim bacana, legal? Aí essa pessoa ela falou, vou passar na tua casa te ver. Que nem tinha aqueles programas de televisão que ia conhecer o artista favorito. A pessoa ficava numa ansiedade, a pessoa ela ficava numa alegria, ela ficava numa euforia. E é isso que nós temos que ter quando o Senhor está conosco. Eu preciso reconhecer que quando eu faço as coisas com Jesus, é mais gostoso. Que quando Jesus ele está junto comigo, além de ficar alegre, eu oro sempre. Orar é o quê? É conversar com Deus. Orar não é ficar fazendo oração repetitiva. Eu não preciso ficar contando para saber em qual posição eu estou do negócio ali. Não, é conversar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, por me livrar. Obrigado, Senhor, por me explicar. Obrigado, Senhor, por me dar paz, por me dar entendimento. Por eu poder me arrepender, por eu saber poder pedir desculpa, para eu reconhecer que eu não preciso ser perfeito e tá tudo tranquilo. De eu poder servir as pessoas, de eu poder dar, de eu poder amar. Obrigado, Senhor. Então isso é uma oração. E também junto dessa oração vem o quê? Vem o agradecimento a Deus. Por quê? Porque eu me sinto especial, não pelas coisas que eu tenho, mas pela presença de quem eu estou recebendo, em todas as ocasiões. Não existe momento que eu vou rejeitar o meu dia porque não aconteceu o que eu quis, porque não foi do jeito que eu imaginava, nem nada. Eu tenho que encontrar sempre alguma coisa para louvar o Senhor e saber ter esperança, ter paciência. Deus ele quer o melhor para todo mundo. Só que às vezes se ele desse o melhor naquele instante eu ia acabar perdendo. Eu fico imaginando quantas coisas no passado se Deus tivesse me dado eu não conseguiria saber o valor porque eu não sabia o valor de nada. Então eu tenho que reconhecer que dentro de mim não existe o bem. Nós já falamos sobre isso. Eu tenho a vontade de fazer o bem, mas eu não posso fazer. Então eu já não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse que eu faço sim. E por quê? Por causa do pecado que ele vive dentro de mim, por causa da minha mente, ela está corrompida, do meu coração, ele não está puro no Senhor. Então em todas as ocasiões, eu vou estar alegre, eu vou estar sempre orando, eu vou estar na presença do Senhor. Ah, mas como que é possível? Aqui tem uma condicional. Eu estou alegre porque eu estou na presença do Senhor orando. Ah, mas se você não estiver orando, não tem como você estar alegre, não tem como você estar na presença do Senhor.
Então, para mim poder passar pelas situações, eu preciso de Jesus. Não é algo que eu adquiro, não é uma armadura que eu conquistei, não. Enquanto Jesus estiver perto, as coisas vão estar boas. Se ele sair de perto, não vão mais estar. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, se eu estou unido com Cristo Jesus, eu estou alegre, eu estou orando, eu estou agradecido. É possível ser alegre sem Jesus? Não. É possível eu orar sem Jesus? Não. Sem a presença do Espírito Santo, não. Não tem jeito. É Ele quem nos faz orar. E eu já vi diversos relatos das pessoas dizendo, olha, eu não estou conseguindo mais nem orar. Então, nós precisamos de algo maior que nós, que é o quê? A palavra de Deus, para tirar todas aquelas opressões dos espíritos, os louvores, e tudo isso são ferramentas espirituais que nós temos para poder chegar na plenitude de Deus, para poder demonstrar para o Senhor, Senhor, eu não quero mais ficar sendo oprimido dentro de casa, eu não quero mais esses pensamentos, eu não quero mais sentir isso. Então, a batalha espiritual, ela começa justamente aí. E ela está acontecendo na onde? Dentro da nossa mente. Então, você vai começar a ler a Bíblia, parece que distrai, parece que não entende, parece... Tá tranquilo, é normal. O mal não quer perder você. Ele não quer perder o criadinho dele. Entendeu? E tá tranquilo também. Todos nós vamos passar por isso. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Você pode falar, poxa, mas como que eu posso estar atrapalhando a ação do Espírito Santo? O primeiro pensamento quem coloca é Deus, o segundo é o diabo. Então, se Deus pediu uma coisa e você fica em dúvida, se você fica em incerteza, se você fica relutando, se você fica deixando o tempo passar, esperando e não sei o que, achando... Cara, se Ele pediu, faz. Eu sei que às vezes é difícil a gente viver dessa forma, mas não existe outra forma de se viver. Às vezes a gente acha que nós estamos nos protegendo de alguma coisa, com receio, com medo, com o pé atrás. Mas se eu estou na presença do Senhor, se eu estou servindo o Senhor, se Ele está dentro do meu coração, se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou louvando, se eu estou adorando, se eu tenho visto os frutos do Espírito Santo, se eu tenho ficado mais calmo, mais tranquilo, então está certo, eu não vou mais atrapalhar a ação do Espírito Santo. Às vezes Deus está colocando dentro do teu coração para você pregar, para você evangelizar, para você ajudar, para perdoar. Não. Cara, você está atrapalhando a ação de Deus. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Então eu tenho que começar a revisitar a minha vida, a examinar a minha rotina e o meu comportamento. Eu tenho que examinar e eu vou ficar com tudo, não só com o que é bom. Aquilo que é bom vai permanecer na minha vida. Aquilo que é bom, Deus ele vai permanecer dentro dos meus pensamentos, dentro dos meus sentimentos. Aquilo que não é bom, ele vai tirar. Um exemplo, dentro da nossa personalidade, nós temos coisas que são boas e temos coisas que são ruins. Às vezes o meu gênero, às vezes a forma de eu falar, às vezes a forma de eu me expressar, às vezes eu saio xingando, saio conversando. Então isso ele vai ser modificado da minha vida, do meu caráter, dentro dos meus sentimentos. E tem coisas que nós já tínhamos. Às vezes uma pessoa é uma pessoa que tem atenção, uma pessoa que ela é focada, uma pessoa que ela é carinhosa, que ela é zelosa, que ela é cuidadosa. Então assim, Deus ele vai aperfeiçoar aquilo que nós já temos, que está ok, que está certo, mas ele vai tirar da nossa vida tudo aquilo que não está. E nós temos que evitar todo tipo de mal. Então adianta eu ficar ali na internet vendo coisas que eu sei que ficam me gatilhando, que eu fico vendo coisas que não estão trazendo nada para minha vida, ficar buscando só dando risada, sabe? Só brincando, só procurando coisas, sei lá, de cunho sexual, ficar ali desejando. O que isso vai acrescentar na minha vida? Não vai acrescentar nada. Porque sem Deus, o prazer ele não tem satisfação. É por isso que as pessoas cada vez elas bebem mais, cada vez elas querem mais doideira e mais loucura, entendeu? Porque cada vez tem menos satisfação. Que o Deus que nos dá a paz, quem que nos dá a paz? Deus. É as circunstâncias que trazem a paz para a nossa vida? Não. Às vezes a gente fala, eu só quero ficar em paz. Então você quer ficar com Deus, porque Deus não está com você. Porque não é o lugar, não é a companhia, não é a presença, não é a circunstância, não é nada. A palavra está falando que Deus que nos dá a paz. Faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Então eu preciso me dedicar a quem? A Deus, para que eu possa sentir paz. Então o que vai trazer a paz para a minha vida? A dedicação a Deus.
Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus todos os dias, eu estou dedicando mais tempo a Deus. Escuto os louvores, estou dedicando tempo a Deus. Escuto devocional, frequento a igreja, ajudo as pessoas, evangelizo. Cada vez eu vou me dedicando mais a Deus. Cada vez eu vou atrapalhando menos o agir de Deus. E que Ele conserve. O que Deus ele vai conservar? O espírito, a alma e quem mais? E o corpo. Olha só, parece que alguma coisa vai parar de somatizar, parece que aquilo que nos machucava e que sempre foi um problema, que a gente buscou um tratamento, vai parar de acontecer, nós seremos curados, nós seremos sarados pelo poder do Senhor, do corpo de vocês, livres de toda mancha. Então tudo aquilo vai sair. Por quê? Porque depois que nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida ela vai se transformando. Até que dia? Até o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. Que nós possamos estar vivos ou estaremos aguardando o Senhor, mas todos nós seremos ressuscitados. Quem não estiver, para poder ser julgado e depois viver com Ele. Deu para entender como tudo está na nossa mente, tudo está na nossa presença ou na ausência de Deus na nossa vida, e fica tranquilo. A cura é um processo que começa de dentro para fora e depende de Jesus. Não vai ser o medicamento, não vai ser a conversa, não vai ser a terapia, não vai ser nada, vai ser Deus. Coloca Jesus no lugar dele, coloca o reino de Deus como prioridade, leia a palavra de Deus todos os dias, obedeça o que o Espírito Santo coloca, para de atrapalhar, você vai ver se não dá certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que todo o amor de Deus ele seja o significado da nossa vida, que nós possamos perdoar, que nós possamos ajudar o Senhor, que nós possamos sentir paz, alegria e que Deus ele sempre tenha misericórdia e piedade de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Penso em ti durante todo o dia, te encontro em cada momento de oração. Parece um absurdo, mas não estou louco. Cristo está vivendo dentro do meu coração. O segredo que carrego em meu olhar, uma paz que ninguém pode imaginar. As lágrimas que deslizam no chuveiro agora são de gratidão, não mais de desespero. O teu amor é melhor do que a minha vida. Eu sempre te louvarei enquanto viver. Falarei da tua bondade e maravilhas. Somente tuas bênçãos podem me satisfazer. O teu amor é melhor do que a minha vida. Eu sempre te louvarei enquanto viver. Falarei da tua bondade e maravilhas. Somente Jesus pode me satisfazer. Seu nome pra mim é sinônimo de amor. Te amo tanto que nada dessa vida tem valor. Na noite
Seu Espírito vem me abraçar. Então fecho os olhos e consigo repousar. Eu não sei explicar o poder da tua palavra, mas sinto completo a parte que me faltava. Bondade, mansidão, alegria e esperança. Em seu reino só entra quem tem alma de criança. O teu amor é melhor do que a minha vida. Eu sempre te louvarei enquanto viver. Falarei da tua bondade e maravilhas. Somente Jesus pode me satisfazer. Libertou para ser realmente livre. Colocou seu selo, sua marca em mim. Me deu sabedoria, guiou pelo caminho reto. Graças a ti a morte não será meu fim. Teu amor é melhor do que a minha vida. Eu sempre te louvarei enquanto viver. Falarei da tua bondade e maravilhas. Somente Jesus pode me satisfazer. 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 Somente Jesus.